Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise fundamentalista aqui no canal do YouTube. Para quem é membro, sabe que a cada trimestre eu faço a avaliação dos resultados corporativos das empresas que eu invisto, ou até mesmo de empresas que eu estou interessado. Mas hoje é um dia diferente. Essa análise ela será divulgada para todos os inscritos do YouTube, porque eu estou preocupado com as pessoas que me mandam mensagens. Muitas pessoas preocupadas com os preços dos ativos, querendo prever o futuro, se o mercado vai subir, se o mercado vai cair, e não dão a devida atenção para o que realmente importa no mundo dos investimentos, que são os fundamentos. Tanto é que o logo da minha empresa, né, o grande lema da minha empresa, que é a Mundstock Educacional, é menos preço, mais fundamento. Os preços são importantes, não me entendam errado. Agora, é preciso primeiro analisar os fundamentos para você definir se o preço, se a cotação de um ativo é considerado alto ou baixo, caro ou barato. E aí, para falar sobre esse assunto, nada melhor do que avaliar a BB Seguridade, talvez uma das melhores empresas hoje no Brasil, porque ela é a verdadeira geradora de caixa e de resultado e de retorno para os acionistas aqui no nosso mercado. Então, o objetivo aqui é avaliar o último resultado de BB Seguridade. Só que antes, eu quero trazer aqui um trecho do livro do Damodaran, o pequeno livro de valuation, que eu abri agora mais cedo. E a primeira página do primeiro capítulo diz o seguinte: ele cita Oscar Wilde. Ele define que um cínico é aquela pessoa que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de absolutamente nada. Como eu disse mais cedo, eu posso perguntar a cotação de uma empresa X lá nos Estados Unidos. Um bando de gente vai dizer que sabe quanto está custando, mas não sabe me dizer se aquele preço ele é barato ou caro. E como que você define se o preço de um ativo é barato ou caro? Comparando com o seu valor. E para você fazer a análise do valor, é preciso entender de contabilidade, de avaliação de ativos. E o objetivo aqui é justamente esse. E aí Damandara continua, aqui embaixo eu traduzi para vocês um pedacinho. Segundo ele, o investimento sólido é aquele quando o investidor não paga por um ativo mais do que ele realmente vale. É aquela famosa frase do Buffett, é quando você consegue encontrar uma moeda de $1 por 50 centavos. Você sabe que uma moeda de $1 vale $1, mas imagina se você encontrasse, alguém oferecesse uma moeda de $1 por 50 centavos. Se você fosse oferecido uma moeda de $1 por 98 centavos, é possível ganhar um pouquinho de dinheiro em cima desse investimento, porque o preço que você pagou pela moeda é inferior ao seu preço, ao seu valor, né? Entretanto, o retorno ele é muito inferior. E aí, quando eu vejo as ações caindo no mercado brasileiro ou no mercado americano, eu vejo, claro, pessoas muito preocupadas, mas é justamente nesses momentos que encontram-se as maiores oportunidades de investimento. É quando o preço ele está extremamente descontado em relação ao seu valor. E é por isso que eu gosto muito de investir em ativos impopulares, como eu já mencionei várias vezes aqui e nas redes sociais, tá? Como é que se define o valor, né, de um ativo? Como é que eu sei se ele está barato ou caro? Se os investidores não sabem avaliar valor. E a pergunta que eu faço é: o que gera valor no longo prazo? E tem duas coisas que uma empresa pode fazer para gerar valor para mim, acionista, no longo prazo, que é pegar o seu resultado e me pagar em dividendos ou recomprar as ações. São duas formas claríssimas de empresas pagarem, ou melhor, retribuírem os seus acionistas, gerando valor para eles no longo prazo, isso é, pagando dividendos ou recomprando ações. Lembrando que eu estou me referindo a value stocks, as empresas de valor. São empresas que já não têm mais taxas de crescimento robustas, porque elas pegam o que sobrou lá no fim do seu DRE, lá no seu balanço, né? Ali o lucro líquido, e retribui os investidores. Ela não reinveste no próprio negócio porque já não consegue mais ter um retorno tão grande em cima disso. E aí nós temos aqui o exemplo de BB Seguridade, empresa que vai fazer ambas as coisas nesse segundo semestre de 23. Ela pretende comprar quase 10% das suas ações e pagar 1,6 real por ação em dividendos, referente ao primeiro semestre de 23. A recompra das ações, no primeiro momento, você não recebe o dinheiro, correto? As ações ficam mais caras. E você, como investidor, é detentor de um percentual maior da companhia.
Por exemplo, se eu tenho 1% das ações de BB Seguridade e ela recompra 10% das ações do mercado, ela possui menor quantidade de ações em circulação. Existe uma quantidade menor, uma oferta menor de ativos, ou melhor, de ações desse ativo no mercado. Eu acabo tendo um percentual maior, eu não tenho mais 1% da empresa. Eu tenho mais do que 1%, porque ela retirou de oferta um percentual do mercado. E essa empresa vai fazer ambas as coisas. Esse payout que eu mencionei ali, esse dividendo pago, isso é um payout de 86% do lucro líquido no período. O lucro da empresa cresceu 30,9% ano contra ano, o resultado financeiro cresceu 136,7% e a receita 30,4%, tá? O fato é que BB Seguridade é uma empresa que em 2021 ninguém queria investir. Ela valia 20, 19, 18 reais, porque na época ela passava por uma fase muito complicada. Quando o IGPM ele subiu muito além do IPCA, a empresa teve que fazer aumento de capital para poder equilibrar as suas contas, né? E aí quando uma empresa faz uma coisa que nem essa, o pessoal já corre de vista porque sinal de problemas, correto? De fato, no momento era um problema. Só que era um problema momentâneo, era temporário. E aí, sabendo que esse é um negócio conservador, ela atua em serviços, é previdência, é títulos de capitalização, ela tem inclusive uma corretora, é um negócio perene, como diz o próprio Barsi, né? É um negócio perene, não é cíclico, por exemplo. Dava para entender que aquilo era momentâneo e que as coisas elas eventualmente melhorariam. Afinal de contas, vocês acham que o IGPM ficaria tão acima do IPCA para sempre? O IGPM chegou a subir mais de 20%, se eu não me engano, 30% em 2021, e hoje ele é deflacionário, é a maior deflação da história do IGPM. Enquanto que o IPCA também subiu naquele período, hoje está convergindo para a meta do Banco Central, mas essa variação do IGPM fez com que a empresa ficasse depreciada por algum período no mercado e ali, quem sabia que era um bom ativo, aproveitou a oportunidade, tá? Por isso que esse resultado financeiro, ele variou muito nesse período, de 21 para 22, 22 para 23, tá? Então tem que ter muito cuidado ao avaliar só o lucro líquido da instituição, porque parte desse lucro líquido maior veio do resultado financeiro, quase 20%. E esse resultado financeiro, como a gente viu, pode ser às vezes bastante volátil. Eu me preocupo mais com o resultado operacional, aquele que desconsidera o resultado financeiro. Então, se vocês forem avaliar, existem ciclos positivos e negativos para essa empresa. Da mesma forma que numa economia tem um ciclo de recessão, né, de desaceleração da atividade, contração da atividade, tem um ciclo positivo de expansão da atividade. O mercado também tem as suas fases. A fase do pessimismo extremo e do otimismo extremo. BB Seguridade também viveu, num período de 2 anos, esses ciclos. Um ciclo muito ruim e depois um ciclo muito bom. Somado com outras coisas, tá? Como sinistralidade e afins. Então, essa é uma empresa que reportou um resultado muito sólido, na minha opinião, em 2023, tanto no primeiro TRI quanto no segundo TRI. Lucro maior, receita maior. Uma coisa que chama a atenção, tá? Para esse gráficozinho aqui, é o resultado operacional não decorrente de juros. Então, eu ficaria um pouco preocupado se, por exemplo, um percentual muito grande do lucro da empresa viesse do resultado financeiro. Nossa, o lucro da empresa cresceu um monte. Calma lá, veio da onde esse lucro maior? Veio do resultado financeiro ou veio do resultado operacional? E hoje, ó, vamos comparar com o primeiro semestre de 22. Na época, 15,4% do lucro ele vinha do resultado financeiro. Em 2023 isso aumentou. O resultado foi ainda mais robusto, para quase 20%. Então, se esse número chegar a 40%, 50%, tenha muito cuidado ao avaliar a biosseguridade, porque grande parte do resultado dela está vindo de algo que não vem do operacional, e sim do lucro financeiro. Tudo bem. Então, no primeiro semestre, a companhia reportou, olhando apenas para resultado operacional, esquece resultado financeiro, um resultado 25,7% maior em relação ao primeiro semestre de 2022. Então, sim, Igor, houve crescimento do resultado financeiro, mas também houve crescimento do resultado operacional. Em relação ao segundo TRI de 22, 13,7% de crescimento do resultado operacional. No primeiro semestre desse ano, em relação ao primeiro semestre do ano passado, o crescimento ainda maior, de 25,7%. Tem alguns negócios dentro aqui da empresa, alguns segmentos que eles chamam, né,
que tiveram contração do resultado operacional. Felizmente, eles possuem uma representatividade pequena sobre o resultado da empresa. Lembrando que os principais segmentos da BB Seguridade, ela é uma holding, né? BB Seguros, Brasil Seg, Brasil Prev e BB Corretora. A parte de seguros, de previdência e a corretora. Então, esses que nós precisamos acompanhar. Percebam como o Brasil Prev, o crescimento do primeiro semestre em relação ao ano passado foi bem inferior. Então, o resultado operacional não cresceu tanto assim. Vocês vão ver que o resultado financeiro aqui cresceu bastante. E Brasil Seg, que é um importante segmento do negócio, cresceu mais de 60%. Muito forte mesmo, tá? Esse crescimento aqui foi muito superior ao guidance que eles fizeram recentemente. Eles achavam que o resultado operacional ia crescer entre 12 e 17, cresceu 25. Então, para vocês verem como é a diferença entre expectativa e realidade. A expectativa era um crescimento de 12 a 17, a realidade foi 25, quase 26%. Então, foi realmente muito forte, tá? Então, nesse primeiro semestre, a empresa reportou um lucro líquido de 3,6 bilhões, 1 bilhão maior. Isso é um crescimento de 40% em relação ao ano passado, do qual quase 20% veio do resultado financeiro, tá? Isso foi possível de que maneira? O resultado financeiro cresceu por quê? Desculpa. Com a queda da Selic, a alta da Selic impactou positivamente a empresa, tá? Com a queda da Selic e a estabilização do IGPM, que hoje é deflacionário, nós podemos estar próximo, ou talvez até já tenhamos passado do pico do resultado financeiro do negócio. Então eu acho que final de 23, 24, 25, o lucro líquido deve cair por fatores cíclicos, como a queda da Selic e a estabilização do IGPM, e o dividendo deve cair. Então hoje eu acho o BB Seguridade um negócio caro para quem compra. Eu acho um negócio caro. Eu acho que é um belíssimo negócio para quem já tem. Principalmente para quem já tem um preço mais baixo. A 19, 20, 21, 22 reais. Eu, por exemplo, não venderia, embora isso não seja uma recomendação de investimento. Para quem está dentro do negócio, aproveita. O negócio está muito bem. Para quem está de fora, acho que é um pouquinho arriscado comprar os preços de hoje. Última vez que eu vi as ações, estavam 32 a 33 reais, tá? Analisando os três principais negócios dela, seguros, previdência e a corretora, o negócio de seguros reportou um resultado muito forte, tá? Um resultado operacional que cresceu 63%, um resultado financeiro que cresceu 41% e um lucro líquido que cresceu 72%. Estou falando aqui em termos semestrais, tá? Primeiro semestre de 23 comparado com 22. Aqui na tela nós temos outras informações, tá? Que é a composição de prêmios emitidos, que é o que impacta a receita da empresa, tá? Principais setores de seguros que suportam a receita dela: rural, como vocês podem ver, prestamista e vida, todos eles cresceram. Rural cresceu, prestamista cresceu, vida cresceu. Então, a parte de prêmios emitidos, ela cresceu em todos os segmentos. Isso acontece numa empresa que está em crescimento. Então, o segmento de seguros crescendo. Isso é muito positivo, tá? Como nós vimos aqui atrás. Ó, o resultado operacional não decorrente de juro de seguros cresceu tanto no trimestre quanto no ano, ou no semestre, tá? Em termos anuais. Muito forte. O resultado financeiro também foi maior, como a gente mencionou, né? 41%, e menor sinistralidade, principalmente aqui, ó, sinistralidade caindo 7,3 pontos percentuais semestre contra semestre. Por isso que o segmento lucrou 970 milhões de reais. Então a parte de seguros está bombando. Sinistralidade caiu, mais prêmios emitidos, um resultado financeiro maior, perfeito. Brasil Prev já é diferente. A receita cresceu 9,5% semestre contra semestre, esse númerozinho aqui. O resultado operacional, 3,8%, bem menos, é esse númerozinho aqui. E o resultado financeiro aqui, ele acaba distorcendo muito o resultado total. Cresceu 351%, que é esse númerozinho aqui. Então, no primeiro semestre de 22, um resultado financeiro de 104 milhões. Isso saltou para 470, porque lá no ano passado o resultado era negativo. Isso acabava comprimindo
o dividendo pago da empresa. E é quando todo mundo dizia, péssimo negócio. BB Seguridade é um péssimo negócio. O dividendo caiu tantos por cento. É o que mandam nas manchetes, né? Mas quem olhava para o futuro e não ficava preso ao passado, sabendo o que realmente impacta o negócio, isso sim é análise fundamentalista, sabia que isso poderia se inverter. E de fato aconteceu. Lucro líquido de 438 milhões no trimestre ou quase 900 milhões no semestre, tá? Crescimento realmente forte ano contra ano, mas muito estável trimestre contra trimestre. Tanto é que a receita total caiu 17%. Então esse é um negócio que contrasta bastante com seguros, bombando, realmente muito sólido. Previdência, mais ou menos. Tivemos contração na receita, tivemos aqui um crescimento operacional ok, 3,7%, um resultado financeiro que caiu um pouquinho, 10%, e um lucro que ficou estável. Então dá para ver que esse tipo de negócio aqui atingiu seu pico de crescimento, na minha opinião, a não ser que eles promovam alguma política para estimular a parte de previdências, tá? BB Corretora, também um dos maiores negócios da empresa. As receitas de corretagem evoluíram 12,2% ano contra ano, esse númerozinho aqui. Estável, levemente negativo trimestre contra trimestre. Acho que é uma visão muito semelhante à parte de previdências, tá? Um negócio que cresceu muito ano passado e agora estabilizou. Do que adianta você pagar 33, 34 reais nas ações dessa empresa se você está comprando um ativo que alguns dos seus segmentos não estão mais crescendo tanto. E como eu disse, acho que nós passamos já pelo pico do resultado financeiro, ok? O fundo foi lá em 21 para 22 e o pico acho que está acontecendo agora, 23 para 24, né? O que mais? O segmento lucrou 700 e quase 707 milhões de reais, um crescimento de quase 12% ano contra ano, mas uma contração pequena de 0,1% trimestre contra trimestre. Ó, dá para perceber que é um negócio que cresceu muito nos últimos anos, mas parece que atingiu seu pico de crescimento, tá? E aí a pergunta que realmente fica, né? É um bom negócio? É claro que é um bom negócio. BB Seguridade é um excelente negócio, tanto é que poderia ser chamado de cash cow. Cash é dinheiro e cow é vaca. Seria uma vaca leiteira, mas ela não dá leite, ela dá dinheiro. Ela vai pagando dividendos semestralmente e agora anunciou a recompra de quase 10% das suas ações negociadas no mercado, ou em circulação, né? Ela tem 2 bilhões de ações, então deve ser algo em torno de 200 milhões. Vocês podem ver aqui comigo, no site da Com Dinheiro, que o lucro que a empresa teve nos últimos trimestres, ele não é tão recorrente assim, na minha opinião. Tanto é que ele é muito discrepante. Ó. Dá para ver que desde 2021 o lucro vem crescendo trimestre após trimestre. Aqui foi algo específico, tá? Lá como é que é o nome da empresa de resseguros? A IRB, né? IRB. Ela vendeu a participação, então teve um lucro absurdo e ela distribuiu um dividendo anormal. Tirando essa questão não recorrente, o lucro vinha de lado há um bom tempo. E a pandemia, né, é um crime falar isso, mas a pandemia acabou destravando o valor para a instituição. Quem comprou ali em 2021 se deu muito bem. O lucro líquido lá no segundo trimestre de 21 foi de 750 milhões. Esse último trimestre foi de 1,8, 1,9 bilhão. Será que isso é recorrente? Eu acho que não vai voltar para esses patamares vistos antes da pandemia, porque houve sim ganho operacional. Tanto é que na pandemia, quem fazia parte dos membros na época, eu dizia, gente, BB Seguridade, eu acho que é oportunidade. E eu vi algumas notícias por aí mostrando que o setor de seguros não para de crescer no Brasil. A pandemia fez as pessoas se preocuparem com os seguros de vida, imobiliário, né, o residencial e agrícola também. Então eu acho que tem aí um destravamento de valor nas empresas desses setores. Bom, me parece que é o que aconteceu com BB Seguridade, tá? A empresa tem um ROI superior a 80%, um PL de 8,76, embora eu acho que não é muito vantajoso olhar para essa métrica para BB Seguridade hoje, tá? Enfim, nós temos aqui o lucro líquido que eu acabei de mostrar,
Poderíamos olhar o que mais. Ela não tem receita líquida. É outra coisa que está escrito no balanço, tá? O EBITDA, então. O EBITDA crescendo nesses últimos anos, atingindo um pico ali no fim de 22, tá? E querendo começar. Ó, agora saiu o gráfico. Querendo começar a voltar à normalidade, tá? Então por isso que eu acho que hoje BB Seguridade é um ativo que quem tem, tem. Quem não tem, a princípio eu não teria mais, certo? Muito obrigado e até mais. Se vocês gostam desse conteúdo, tá? Eu sempre divulgo as análises das empresas que eu invisto lá para os membros. Então é só fazer parte. Tem o QR Code aqui na tela. Vocês podem escanear ele ou apertar no botão aqui embaixo. Seja membro e destravar aí centenas de aulas sobre investimentos e economia. Até mais.